Olá, eu sou a professora Carla Daniele. Fui convidada para estar com vocês dentro desse projeto de extensão e o tema que nós vamos abordar hoje é sobre a elaboração, né, de como elaborar então um projeto de pesquisa. Vou compartilhar com vocês aqui o material e a gente vai conversando então sobre esses assuntos, tá? Aqui ao longo então do nosso curso. Bom, então, para me apresentar novamente, né? Meu nome é Carla Daniele, sou professora lotada, né, na cidade de Trindade, mas hoje estou tendo o prazer de trabalhar com vocês, né? Mesmo vocês estando aí em Mineiros, tá bom? Para a gente iniciar, então, esse nosso módulo, para a gente iniciar, então, esse nosso curso, eu quero conversar com vocês sobre as plataformas, né, nacionais e plataformas internacionais de artigos científicos, de forma que são nessas plataformas em que a gente vai conseguir ter informações e buscar conteúdos para a elaboração dos projetos científicos. Quando nós pensamos, né, então, numa plataforma de busca, é sempre importante que os produtores, né, tanto do trabalho de conclusão de curso, quanto os pesquisadores, os alunos que estão fazendo, então, desenvolvendo algum tipo de pesquisa, tenham, então, uma estratégia de busca. Tá? E quando nós falamos dessa estratégia de busca, ela é extremamente necessária para que o aluno ele não se perca, né? Então, no mundo da informação. Então, vocês verão que hoje, né, por causa da internet, a gente tem uma gama muito grande de material que está disponível na internet, de materiais que possuem, né, fontes confiáveis, materiais que não possuem fontes confiáveis, assim também como materiais que são de cunho científico ou até mesmo são de cunho, né, popular. Além disso, a estratégia de busca ela é extremamente importante, tá? Porque ela possibilita que o aluno não perca, então, as informações, ou que ele deixe de ter acesso, então, a conteúdos, né, e a materiais que são de extrema valia para a construção do trabalho que vai ser desenvolvido. Dentro da estratégia de busca, é importante, né, que a gente siga alguns pré-requisitos para que a gente consiga, então, fazer essa assertiva, né, para que a gente consiga identificar esse conteúdo de uma maneira mais adequada. Então, o primeiro ponto, né, antes de se iniciar, então, a estratégia de busca, é a definição do tema com o qual você irá trabalhar ou com qual seu grupo irá trabalhar, de forma que o tema, a não ser que você trabalhe com um professor que já desenvolve trabalhos em uma determinada linha de pesquisa, o tema ele é altamente opcional, né? No sentido de que quem escolhe o tema, na maioria das vezes, é o aluno, né? Então, o aluno ele tem que ter interesse para buscar sobre aquele conteúdo, ele tem que ter afinidade, tá? Ele tem que ter mesmo uma empatia, né, com esse tema para que ele seja, então, identificado. Então, vocês vão pensar se nesse momento, né, qual que é o ideal? É eu buscar um trabalho, né, eu buscar falar de algo que esteja na literatura, como, por exemplo, pacientes oncológicos, né, procedimentos dermatológicos, complicações dermatológicas, sobre condições relacionadas a internações hospitalares, né? Se vai ser algo relacionado a alguma doença infecciosa específica, tá? Então, tudo isso é importante. Então, essa definição do tema, ela vai partir basicamente de vocês e depois, né, então, de entender esse tema, a gente começa a aprofundar em outros quesitos relacionados à busca. Um outro ponto também necessário é o objetivo do trabalho, né, com o qual vocês irão trabalhar, com o qual vocês irão desenvolver esse trabalho de conclusão de curso, de forma que vocês precisam definir o objetivo, se é um objetivo de conhecer, um objetivo de avaliar, de pesquisar, de comparar, né? Então, de revisar, tudo isso é importante para que a gente defina especificamente essa estratégia de busca, tá? Além disso, é extremamente necessário que sejam utilizadas palavras-chave e descritores apropriados. Quando nós pensamos em palavras-chave, as palavras-chave são palavras que são de um cunho mais forte, né, dentro do seu trabalho, dentro da sua busca, que vão basicamente resumir
o que está sendo dito, né, o que está sendo buscado, o que está sendo pesquisado naquele trabalho. E quando a gente fala dos descritores, nós temos que os descritores são são termos específicos daquela área, né, de que vocês estão fazendo essa busca, que irão conduzir, né, irão também contribuir com essa seleção de trabalhos, tá? Lembrando que os descritores, eles precisam estar disponíveis, né, no DESCS, que é o descritor, então, específico de palavras que são utilizadas principalmente na área da saúde. Além disso, né, nas bases de dados, nós podemos fazer a busca desses trabalhos, né, de artigos, através, então, dos descritores ou também das palavras-chave, tá? Além disso, né, além desses descritores, dessas palavras-chave, a gente pode ainda ir limitando e filtrando essas informações, né? Então, através de termos que vão estar disponíveis nos títulos, né? Posso buscar, então, por autores específicos, tá? Posso fazer uma busca delimitada através do resumo, assim também como um delineamento em relação ao ano. A partir do momento em que a gente faz, então, essa seleção de dados, nós temos, então, que o mundo, ele produz muitas informações, né? Então, a partir do momento em que nós fazemos essa seleção, a gente vai conseguir identificar, de acordo com conforme essa figura, que existem trabalhos que são produzidos, então, mundialmente, certo? Então, o fluxo, né, de informação, de conteúdos, ele é muito vasto. Existem os trabalhos que são, então, publicados, né? Esses trabalhos publicados, a gente já fala aqui de trabalhos que são publicados em journals, em revistas, tá? Que possuem aí números, né, de ISSN, que é um código, né, para os trabalhos publicados. Existem os trabalhos que são indexados, né? Então, indexados em plataformas também, em plataformas de buscas. Existem os trabalhos que são, então, localizados, que são os que a gente vai conseguir ter acesso, né? Então, é muito difícil dizer que a gente consiga ter acesso a todos os trabalhos existentes mundialmente, mas nós conseguimos ter acesso a uma parcela bem significativa dessas informações. Assim também como existem os trabalhos que serão acessados, em que vocês vão abrir esse trabalho para fazer um filtro, né, em relação ao título, ao tipo de metodologia, ao que é apresentado nos resultados. Assim também como em uma parcelinha bem pequena, nós temos os trabalhos, né, que serão, então, especificamente utilizados, que em comparação, né, com a quantidade de trabalhos que existem mundialmente, é uma quantidade mais inferior, né, de trabalhos, mas mesmo assim, eles são extremamente válidos. Continuando, né, para que a gente otimize, então, as nossas buscas, né, nessas plataformas de dados, nesses bancos de dados, nós vamos utilizar operadores booleanos, né, operadores lógicos, que eles vão nos ajudar, vão contribuir com essa busca e vão otimizar esse processo. Então, a gente utiliza o operador booleano AND, né, em inglês mesmo, de forma que esse AND, ele vai permitir com que a gente encontre, né, documentos que contenham o assunto, um determinado assunto, juntamente com outro assunto. Então, se eu estou falando de câncer e estou falando de dor, posso utilizar as palavras-chave, né, câncer and dor. Então, os trabalhos que serão encontrados, eles serão trabalhos que falam sobre essas duas condições. Então, o AND, ele faz, então, uma interseção, né, de forma que a gente consegue encontrar ocorrência simultânea desses dois assuntos nesses trabalhos que são consultados. Existe também um outro operador booleano que se chama OR, né, e ele quer dizer, então, que ele vai encontrar documentos que contenham um assunto ou outro, né? Se eu já quero falar de câncer ou de dor, então eu vou colocar câncer or dor, né? Então, esses trabalhos, eles vão buscar informações que falem sobre câncer ou sobre dor. Então, dentro da gama, né, que existe de trabalhos, ele vai trazer, então, uma quantidade maior de informações, mas que não estão correlacionadas, né? Então, falo de câncer ou dor. Então, todos os trabalhos que falarem sobre câncer ou sobre dor, eles vão estar, então, nesse processo de soma e de união apresentados nessa busca, né? Nesse resultado dessa busca que nós fizemos.
Existe, então, o outro operador booleano, que é o AND NOT, né? Que ele tem como função fazer, então, a exclusão de um assunto que nós não queremos. Então, utilizando esse mesmo exemplo que eu coloquei para vocês de câncer e dor, se eu utilizo o operador booleano AND NOT, se eu coloco, então, câncer and not dor, eu vou buscar somente os trabalhos que vão falar sobre câncer e vou excluir os trabalhos que falam sobre dor, tá? Então, o and not é um operador booleano que nós utilizamos para fazer, então, a exclusão. Se eu quiser falar um outro tema, né, também que a gente pode utilizar esses operadores, quero falar, então, sobre medicina e sobre princípios éticos, né? Então, eu vou utilizar dois termos, né? Então, eu vou utilizar, por exemplo, aqui duas palavras-chave. Vou utilizar medicina e vou utilizar ética. Posso colocar, então, medicina and ética. Posso utilizar medicina or ética. E posso utilizar medicina and not ética, tá? Então, a gente consegue fazer essa compilação desses artigos, né, desses trabalhos que são disponíveis na literatura. Para a gente conseguir ainda fazer um filtro, né, e cada vez mais filtrando essas informações, nós podemos também nos bancos de dados empregar, né, escolher o tipo de trabalho que a gente busca, né, que nós buscamos para construir essas informações. Então, posso restringir, né, artigos, teses, monografias, podem ser recursos educacionais abertos, né, e-books, podem ser livros também, tá? Assim também como posso utilizar como um filtro o aspecto clínico, né, se eu quero trabalhos que são de prognóstico, de diagnóstico, de terapia, ou posso utilizar também o texto completo dentro dessas avaliações. Outros filtros também que existem para a gente otimizar a busca, né, nesses bancos de dados, eles são referentes, então, a limites. Esses limites, né, eles estão relacionados se são trabalhos com humanos, se são trabalhos com animais. Posso também definir esses limites em relação ao sexo, né, masculino e feminino. Posso definir também de acordo com a faixa etária, né, se eu for trabalhar com crianças, com lactentes, se são pré-escolares, assim também como posso selecionar, né, por meio de revistas que buscam, né, que disponibilizam esses trabalhos, assim também como o idioma é um filtro muito utilizado, né, em que nós buscamos, na maioria das vezes, trabalhos que são em português e trabalhos que são em inglês, assim também como podemos fazer buscas de trabalhos que são em N tipos de linguagens, né? Como, por exemplo, o espanhol, mandarim, japonês, tá? Tudo isso a gente pode fazer um filtro, então, nesses bancos de dados. O ano de publicação também é extremamente importante, né? Se vai ser, então, de 2015 a 2018, de 2012, 2013, 2020. Lembrando que, na maioria das vezes, quando nós utilizamos artigos científicos, nós sempre optamos por selecionar maior parte desses trabalhos dos últimos 5 anos. Então, nós estamos aqui em 2020, nós consideramos trabalhos atuais, os trabalhos que forem produzidos, então, de 2015 até 2020. E aí, quando mudar de ano, essa mudança, ocorre também essa mudança em relação ao tempo de publicação. Aqui eu apresento, então, para vocês, né, quais são as bases de dados que são mais utilizadas, então, na área da saúde, né? Nós temos, então, bancos de dados que são nacionais e bancos de dados que são nacionais e bancos de dados que são internacionais, de forma, né, que os internacionais, eles contemplam uma gama maior de trabalhos e de artigos, de revistas, né, que disponibilizam esses trabalhos. Com base, né, nisso, nós temos o PubMed, que é uma rede, um banco de dados extremamente vasto, que ele faz um compilado, né, da grande maioria dos artigos que existem aí no mundo. Existe a BVS, né, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Ela também faz um compilado de outros trabalhos, né, de outros bancos de dados, então, como Medline, Lilacs, assim também como o Cielo, tá? Existe também o Web of Science como banco de dados, tá? Science Direct, portal da CAPES,
O Google também pode ser utilizado como uma fonte de dados, tá? Um banco de dados. No entanto, quando nós falamos sobre esses trabalhos que são elaborados com cunho científico, né, principalmente com os projetos de pesquisa, nós utilizamos já o recurso, então, do Google Acadêmico, tá? Então, o Google Acadêmico também é um banco de dados que é utilizado, e também tem validade, né, validade científica, e nós vamos também utilizar os mesmos recursos, né, os mesmos filtros e os mesmos boleadores para se fazer, então, a identificação de artigos nessa área, tá? Ele tem sido bem utilizado e ele possui também muitos trabalhos que estão ali disponíveis, né, assim como artigos, dissertações, relatórios científicos, que vão servir, então, de cunho, né, para o desenvolvimento do trabalho de vocês. Ok? Então, encerro aqui esse momento, então, de apresentação sobre essas áreas, sobre esses temas, né, de como a gente define, então, os temas dos nossos trabalhos, como buscamos, assim também quais são as plataformas de busca. Vou continuar o assunto com vocês, então, do projeto de extensão relacionado à elaboração do projeto de pesquisa, e hoje, né, nós vamos, então, aprofundar nesse conhecimento em relação a esse projeto, e vamos dar ênfase, então, em partes que são importantes. Lembrando que no momento da construção do projeto de pesquisa, nós seguimos algumas regras, né, principalmente relacionadas à regras da ABNT, assim também como as regras institucionais, mas também existem momentos, né, em que haverão regras específicas em cada unidade que nós estivermos trabalhando. Então, isso também tem que ser muito bem avaliado, né, para que a gente não se prenda especificamente a um determinado conceito, a um determinado formato, tá? Mas lembrando, né, sempre da gente se pautar e seguir aí pelo menos as normas, né, da ABNT mais atualizadas. Vamos dar, então, continuidade ao assunto, né, do nosso curso, falando especificamente sobre o projeto de pesquisa, e eu coloquei, né, a primeira pergunta, o que é um projeto de pesquisa. Então, quando nós falamos sobre um projeto de pesquisa, ele é um antepasso, né, de uma pesquisa científica, ele é uma etapa preparatória, né, para que fique muito claro quais são as etapas e quais são os momentos em que serão realizados dentro de cada etapa de pesquisa. Então, o projeto ele é uma parte que é utilizada, então, como uma preparação. Dentro desse projeto de pesquisa, ele vai ter que responder várias perguntas, né, então, relacionadas ao que pesquisar, como nós falamos em relação ao tema, né, por que pesquisar este tema, para que e para quem está sendo realizada essa pesquisa, onde, qual local, como isso vai ser feito, com quais objetos, com quais recursos, né, quando tudo isso vai ser realizado, tá? Além disso, né, o projeto de pesquisa ele vai ser utilizado principalmente para a elaboração do TCC, mas também pode ser utilizado, né, como uma forma do aluno quando ele busca uma iniciação científica, um mestrado, doutorado, né, até mesmo em casos de residência, em que o aluno ele precisa produzir um trabalho final, né, e tudo isso também antecede esse projeto de pesquisa. Além disso, também que o projeto ele pode ser utilizado como uma ferramenta, né, para o aluno que tem interesse em fazer intercâmbio, né, em conhecer outros assuntos dentro do âmbito acadêmico, outras realidades, na verdade, dentro do âmbito acadêmico. Então, esse projeto de pesquisa ele vai servir, então, como uma bússola, né, como um norteador para que se consiga, então, pegar todas essas informações que o aluno tem e o professor tem em relação a determinado tema e conseguir dispor isso de uma forma organizada, com cronograma, com orçamento, com prazo, para que tudo isso fique definido e alinhado, tá? Então, é a partir do projeto de pesquisa que nós conseguimos delimitar para onde a gente vai agora, né? Quais são as próximas etapas, o que ainda falta fazer. Como eu disse para vocês, então, nós temos uma norma mãe, né, dentro da nossa nacionalidade, do nosso território, que é a BNT, que talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, né? Então a BNT ela é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e que ela confecciona e produz vários materiais, então, para padronizar várias técnicas que são feitas no Brasil. Existe também a NBR, né, que representa, então, a expressão de nota técnica, que é produzida no Brasil também,
e nós temos, então, regulamentações específicas para o projeto de pesquisa. E quando nós falamos, né, sobre essa NBR, essa ABNT-NBR, nós estamos falando, então, da ABNT-NBR 15287. Ela vai, então, nos dar informações, né, sobre o projeto de pesquisa, como ele é elaborado, como ele é feito, quais são os elementos específicos. Lembrando também que nós seguimos sempre as normas das instituições em que nós estamos cadastrados e vinculados. No nosso caso, nós podemos seguir as normas da instituição, mas se a gente estiver em um outro local, em outra unidade, essas regras também podem sofrer algum tipo de alteração. O projeto de pesquisa ele é composto por várias partes, né? Entre elas a parte externa, a parte pré-textual, textual e pós-textual. Quando nós falamos, né, dessa parte externa, nós estamos falando da capa, então, desse projeto de pesquisa, tá? Então, a capa é o momento em que ela é colocada como, ela apresenta, né, quem são os autores, da onde eles são, para que da data em que foi realizado, né, esse trabalho. Então, a capa de um projeto de pesquisa, ela segue essa estrutura como eu coloquei para vocês, né? Tem a identificação, então, da instituição, do curso, do aluno, o título desse trabalho, né? Assim também como a cidade em que foi realizada e o ano. Eu coloquei esse ponto de asterisco para vocês porque a ABNT considera a capa como sendo um item opcional. No entanto, né, na maioria dos nossos trabalhos que são desenvolvidos na instituição, a gente vai sempre utilizar a capa como sendo um item obrigatório, porque ela vai ser ela quem vai nos definir e nos informar do que se trata e de quem é esse trabalho que está sendo produzido. Na parte interna, então, desse trabalho, nós temos os elementos pré-textuais, né, e os elementos pós-textuais, e aqui na parte interna a gente tem também a folha de rosto, que ela é obrigatória, de forma que a folha de rosto, ela vai ter também o nome dos autores, o título, né, subtítulos, se caso tiver nesse trabalho de vocês, o número e o volume também, se houver, qual que é o tipo de projeto de pesquisa, né, qual entidade que vai ser desenvolvida, o nome do orientador de vocês, o local em que está sendo desenvolvido, né, esse trabalho e o ano também em que está sendo realizado. Então, também vai seguir esse modelo, como eu coloquei para vocês. Então, eu preciso do nome do aluno, o título do trabalho, o subtítulo, preciso dessa especificação. Então, por exemplo, trabalho de conclusão de curso, né, apresentado para a instituição que você estiver vinculado, né, no caso, o nosso Centro Universitário de Mineiros, o seu orientador, co-orientador, caso tiver também, a cidade, né, o local em que foi desenvolvido esse trabalho está sendo apresentado e o ano, tá? Além disso, né, outros elementos pré-textuais também que constam aí na BNT, a lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, assim também como a lista de símbolos, tá? Todos esses são itens opcionais, tá? Mas o sumário, ele é algo obrigatório, então, e o sumário também existe, né? Exige uma legislação específica, que é essa que eu coloquei para vocês, que é a NBR 6027. O sumário, então, ele segue essa estrutura, bem organizadinho, não dá para ser desalinhado, preciso ter, então, o número de páginas, né? O número de cada item, os elementos, né? Pré-textuais, eles não vêm aqui no sumário, eles compõem apenas a partir aqui da introdução. Assim também como existem algumas informações importantes, como, por exemplo, que os títulos, né, eles são em caixa alta e os subtítulos são, então, em texto minúsculo em negrito. Então, como está aqui, introdução maiúsculo, metodologia, né, ferramentas utilizadas e os subtítulos em negrito, só que, porém, em minúsculo. Entrando agora, então, na parte textual do projeto de pesquisa, nós vamos falar, então, sobre a introdução, sobre o referencial teórico, problema, hipótese, justificativa, objetivos, metodologia, resultados esperados, cronograma e orçamento. De forma que o referencial teórico, ele vai ser um item que é opcional, assim também como os resultados esperados, isso conforme a ABNT, tá? Lembrando que nós vamos sempre caminhar do lado da ABNT e das normas institucionais. Quando nós falamos dos elementos que são pós-textuais, nós estamos falando das referências, né, do glossário, do apêndice, do anexo e do índice, tá? De forma que as referências, ela é o único item considerado obrigatório de acordo com a BNT,
O glossário, apêndice e anexo, ele também são itens opcionais, assim como o índice. E aqui eu tenho, então, uma representação, né, para a gente identificar como ficaria isso visualmente, né, dentro de um documento. Então, todos esses elementos aqui são elementos que são pré-textuais. E todos esses são páginas, né, que são contabilizadas, mas elas não são numeradas, então, nesse artigo, né, nesse documento. Nós consideramos aqui a capa, né, e depois seguimos, então, com essa numeração. De forma que a introdução, ela começa, então, a aparecer aqui a numeração, ela pode entrar como página, né, deixa eu contabilizar aqui, então, página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, a introdução iniciaria aqui a nossa contabilidade de número 8. Todas essas outras, a parte pré-textual, elas são contadas, mas não são numeradas, então, nas folhas, tá? Então, como elementos textuais, nós temos introdução, referencial teórico, problema, hipótese, justificativa, objetivos, metodologia, resultados e cronograma, tá? E também os orçamentos. Como parte de elementos pós-textuais, nós temos, então, o apêndice, anexos, né, e as referências. Vamos dar profundidade, então, agora aqui a cada etapa. Na parte textual, então, nós temos todos esses elementos, né, que serão, então, avaliados, que serão construídos, de forma, então, que, quando a gente aprofunda na introdução, o que eu tenho que a importância, né, então, da introdução? Ela vai ser o momento em que a gente vai fazer, então, uma apresentação geral, de maneira clara sobre o tema que nós iremos abordar, de maneira precisa, sintética, né? E ela vai situar, então, o leitor do seu trabalho sobre o que é que está sendo pesquisado. De forma, então, que a introdução, ela segue esse formato de funil, né? No momento, então, que nós buscamos identificar no início dessa introdução o que sabe, né? O que se sabe, até o ponto, né, também identificando o ponto de o que não se sabe, que é as lacunas que nós preenchemos, e no final, o que se precisa saber sobre esse assunto. Lembrando sempre que nós vamos buscar desenvolver trabalhos que são trabalhos inovadores. Não adianta construirmos trabalhos de coisas que já existem na literatura, tá? Porque senão fica simplesmente repetindo, né, o mesmo, mais do mesmo. Então, aqui, a parte inicial dessa introdução, ela vai definir o que é aquele assunto. Então, se eu falo de câncer, eu vou definir o que é o câncer. Se eu falo de melasma, eu vou definir o que é melasma. Se eu falo de problemas dermatológicos, o que são esses problemas dermatológicos, né? O que já existe sobre essas informações, então posso trazer dados epidemiológicos, tá? O que já se sabe, então, sobre o tratamento do câncer, o que já se sabe sobre a acupuntura, por exemplo, tá? Nós vamos visar preencher aqui, então, a lacuna, que é especificamente o que não se sabe, né? O que não se tem, então, informações. E, por último, nós vamos finalizar esse funil com o que se precisa saber, o que é novo, então, neste trabalho dessa introdução, tá? Então, aqui na introdução, a gente pode colocar, né, antecedentes sobre os temas, podemos inserir informações de outros autores, a relevância social desse trabalho, né, relevância acadêmica, o objetivo também do trabalho e possíveis contribuições. Quando a gente já avança para o problema, né, do projeto de pesquisa, o problema, ele é uma pergunta, né, que vai envolver, então, uma dificuldade teórica ou prática, que a gente visa encontrar, que vocês visem encontrar uma possível solução, tá? Então, a primeira etapa é definir o tema, né, sobre o que será trabalhado, é definir qual é esse problema, qual é essa condição, qual é essa dificuldade que precisa ser, então, resolvida, tá? Então, quando nós formulamos esse problema, nós temos o objetivo, então, né, de esclarecer qual que é a dificuldade específica com a qual os indivíduos se encontram, né, se estão vivenciando ou buscam vivenciar, e como vai ser resolvido, então, esse problema por meio da pesquisa que está sendo realizada. O outro ponto que nós temos também de extrema importância dentro, né, do projeto de pesquisa é a hipótese, de forma que a hipótese, então, são as possíveis respostas, né, respostas prováveis para aquele problema que você conseguiu elucidar, conseguiu levantar inicialmente, né? De forma que essa hipótese não necessariamente ela vai ser uma hipótese verdadeira, ou que ela vai ter, então, a sua resposta, né? Como sendo o seu objetivo principal.
mas o importante é que a hipótese ela seja, então, suposições do que você levantou, então, no seu problema, tá? Então, nós temos que uma hipótese, ela deve ser aplicada, né? Ela deve ser uma hipótese clara, específica, ela precisa ter referências empíricas, né? Para que seja, então, considerada, para que se possa verificar. E ela também tem que estar relacionada com técnicas que sejam disponíveis de serem realizadas e estar relacionada com a teoria que está disponível nos bancos de dados. Além disso, né, nós temos também o referencial teórico. O referencial teórico é uma parte, então, que é opcional, depende da instituição, né? A BNT também coloca o referencial teórico como algo que é opcional, mas o referencial teórico é o momento em que nós fazemos, então, a revisão da literatura ou, então, o estudo da arte, né, sobre aquele tema que está sendo avaliado. Então, no referencial teórico, é necessário, então, inserir informações de outros autores, né? Então, de boletins epidemiológicos, de informações em relação ao INCA, né? Os boletins que o INCA disponibiliza, que a Organização Mundial de Saúde também, tá? Então, não podemos utilizar do senso comum. Também aqui, né? As fontes bibliográficas, elas devem ser citadas no texto, assim também como na introdução. Na introdução, eu faço a citação dos autores e disponibilizo tudo novamente no final com as referências. Aqui, né, no referencial teórico, nós vamos utilizar fontes de informações que podem ser provenientes de pesquisas, de livros, de monografias, tá? De fontes impressas, de fontes eletrônicas. Então, no referencial teórico é o momento que você vai falar tudo sobre o que tem daquela determinada doença. Se vocês forem falar sobre o coronavírus, então, no referencial teórico, vai ser o momento que vocês vão falar sobre o que é o coronavírus, quais são os sinais e sintomas, quais são as síndromes que ele causa, quando ele foi descoberto, tá? Quais são os possíveis tratamentos, quais são as possíveis medidas de prevenção, tá? Então, é nesse momento do referencial teórico que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo, por isso que ele tem uma quantidade de páginas maior, tá? De 3 a 5 páginas para constituir esse elemento. Os objetivos, né? O objetivo é a meta que nós queremos alcançar, então, com esse trabalho. Então, os objetivos, eles podem ser divididos em objetivos que são um objetivo geral, né? E outros objetivos específicos, cerca de 3 a 5 objetivos específicos, de forma que a gente vai fazer, então, indicar qual que é o nosso propósito. Então, nós queremos abordar, avaliar, conhecer, comparar, medir, né? Verificar, fazer uma correlação. Então, esses são os termos utilizados nos objetivos. A justificativa também ela é amparada, né, na literatura e vai informar, né, o porquê que então, que nós temos a intenção, por que se justifica os estudos, né, dentro dessa área de escolha. Então, quais são as vantagens em se resolver esse problema que foi proposto inicialmente, né, no desenvolvimento do projeto. É importante também conseguir um financiamento para pesquisa e demonstrar a relevância da mesma. Então, isso também é algo que é extremamente válido, tá? Dentro do outro ponto, agora, dentro ainda, né, da parte textual do trabalho, nós vamos falar da metodologia. E a metodologia é a parte, né, em que ela vai indicar especificamente quais são os procedimentos que vão ser, então, utilizados para que nós consigamos atender os objetivos que foram propostos, tá? Então, aqui eu vou ter um conjunto, então, de ações, de etapas, de técnicas que vão ser desenvolvidas, tá? Se tem parte experimental, se tem parte com prontuário, se tem parte com entrevista, tá? Se tem parte com coleta de amostra, quais são os instrumentos que vão ser utilizados, tá? Sempre pautado no método científico, levando em consideração os aspectos éticos, né? Se for trabalhar com humanos, com animais, tá bom? Então, sempre nós vamos dar todas essas informações. Então, também seguido, né, da parte de informações sobre os dados estatísticos, e aqui na metodologia nós vamos responder as perguntas de como vamos fazer isso, com que esse trabalho será realizado, né? Onde, quando, com quem. Então, é na metodologia que a gente discorre e fala sobre tudo isso. A nossa parte, né,
que fala agora, nós falamos como nós iremos fazer, com quem, e aqui no cronograma é o momento em que nós falamos, então, quando nós iremos fazer cada etapa. Por isso que o cronograma, ele é o nosso guia, né? Ele é como se fosse o nosso mapa de evolução dentro desse projeto, em que nós vamos listar todas as etapas que serão realizadas, assim também como os meses em que nós iremos realizar essas atividades. E aí os xizinhos são marcados informando como será desenvolvido tudo isso, né, ao longo, então, do tempo de desenvolvimento desse projeto, que pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, pode ser de 24 meses, tá? E aqui tem, então, um exemplo, né, de como está sendo dividido isso dentro de um TCC. Então, primeiramente, inicia-se com a revisão bibliográfica, atualização da literatura, estruturação do projeto de pesquisa, defesa, né, desse projeto de pesquisa, que pode ser considerado como TCC1, elaboração, então, dos materiais de intervenção, o que nós vamos construir, elaborar, né, treinamentos, assim também como a parte final aqui, que é a defesa do TCC2, né, juntamente com a data em que isso será concluído. A outra parte é com quanto nós iremos gastar para desenvolver esse trabalho. Então, entra aqui, né, na parte orçamentária. Esse momento é um momento um pouco mais complicado, porque na maioria das vezes a gente quer colocar nosso projeto como algo barato, né, porque a gente conhece o desenvolvimento ou quanto custa, né, todas as pesquisas, mas é necessário aqui no momento do orçamento que seja destrinchado todos os materiais que serão utilizados, desde uma caneta até, por exemplo, o combustível, caso a gente vá fazer um trabalho, caso vocês busquem fazer trabalhos em comunidades externas, né? Em comunidades mais distantes, para você de campo, né? Então, tudo isso tem que ser delimitado. Então, quantidade de folhas, caneta, impressora, se vai precisar de termômetro, se vai precisar de balança, fita métrica, tá? Se vai precisar de jaleco, tudo isso tem que ser muito bem delimitado e aqui no orçamento. E esses valores, eles precisam ser descritos, tá? Coloquei R$ 3.000 aí porque a iniciação científica da Unifimes, ela disponibiliza uma renda, né, uma verba de até R$ 3.000 para o desenvolvimento de iniciação científica, tá? Nessa etapa agora não entra porque a gente já está falando especificamente sobre o TCC. E agora, né, para a gente finalizar, então, nós vamos falar sobre os resultados esperados. Os resultados esperados, eles vão indicar, né, o que o pesquisador, o que os alunos almejam com essa pesquisa que foi realizada ao final da pesquisa. Então, vai ser listado, informado, né, como o aluno pretende, então, aplicar esses resultados que foram obtidos, que serão obtidos nessa pesquisa, né, se pretende continuar esses estudos, se pretende, né, levar esses resultados encontrados para publicação em congresso, se pretende iniciar, né, a parte de pesquisa e escrita científica, da produção de artigos, né, capítulos de livros. Então, entra aqui, né, dentro dos resultados esperados. Além disso, né, existem os elementos que são, então, pós-textuais, de forma que a parte, então, que vai vir ao final, né, desse projeto de pesquisa, e ele é composto, então, pelas referências, que é o nosso item obrigatório, e aí as referências, elas são construídas também de acordo com a ABNT NBR 6023, e vocês terão um módulo específico para construção, então, dessas referências, tá? Existe também o glossário, né, que é um elemento opcional, assim também como o apêndice, anexo e índice, de forma que anexo e apêndice, eles são, dentro da área da saúde, eles são um dos mais utilizados, então, como elementos pós-textuais, tá? Então, referência, apêndice e anexo são termos, né, são materiais que são de cunho, então, pós-textual. De forma que anexo, né, ele vai ser opcional, aí, o apêndice e o anexo, eles serão opcionais de acordo com a ABNT, mas na maioria dos trabalhos a gente insere esses dois documentos. De forma que o anexo é todo o material, então, que nós vamos utilizar, que é proveniente de alguma outra fonte, de algum outro autor que produziu. Então, se nós vamos utilizar um questionário, mas esse questionário já foi utilizado por outro, foi desenvolvido por outro grupo de pesquisadores,
nós utilizamos ele também, pode ser utilizado, mas ele vai ser inserido no trabalho, então, como um anexo. Caso seja aplicado um questionário no seu trabalho, né, na sua pesquisa, mas foi você, juntamente com seus colegas, o seu orientador, que desenvolveu esse questionário, ele já é algo de propriedade, de característica própria, né? Então, ele entra como sendo um apêndice, ok? Então, apêndice é tudo que vocês produziram para o desenvolvimento dessa pesquisa. Tudo que foi utilizado, que já foi produzido por alguém, entra como, então, sendo um anexo, tá? Aí entram legislações, questionários, fichas de avaliação, prontuários, tá? Tudo isso entra, foi produzido por outra pessoa, então é considerado, então, como sendo um anexo. E aí essa é, então, a NBR, né, específica, então, para a construção das referências que vocês estudarão nas próximas unidades, tá bom? Esses são os meus contatos profissionais, então, este é o meu e-mail, a minha rede profissional no Instagram. Agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês, mesmo não os conhecendo, mesmo sendo da mesma universidade, né, mas de campos diferentes. É um prazer muito grande contribuir com a formação de vocês. Espero encontrá-los, né, o mais breve possível. Então, agradeço a oportunidade e muito obrigada.